Gente, tudo bem com vocês? Vocês já viram no título desse vídeo o que a gente vai fazer hoje, né? É a continuação da nossa identidade visual para o Festival de Plantinhas. Vocês sugeriram pra gente esse tema lá no nosso Instagram, a gente abriu uma caixinha. Se você ainda não nos segue, a gente tá sempre muito ativa lá no Insta, então é só clicar nesse arroba aqui. E a gente já fez a primeira parte desse vídeo no canal, já tá aqui nos últimos vídeos. A gente fez pesquisa, a gente colocou nos sketches, mas hoje realmente a gente vai botar a mão na massa e fazer essa identidade visual, criar forma no computador. Então, sem muita enrolação, vem com a gente! Então, gente, já estamos aqui novamente no nosso posto. Eu estou com o meu sketch aqui do meu ladinho, que nem é aquele mesmo que eu mostrei pra vocês no último vídeo, mas eu também tô com algumas fotos deles aqui no Illustrator, como vocês podem ver. O que eu fiz? Eu tirei a foto com o celular mesmo, uma luz boa por cima para não gerar sombra. E eu vou tentar passar por cima, vetorizar principalmente esse segundo quadrado aqui. Os outros são mais como inspiração mesmo para mim. Esse que tem a escrita como se fosse uma tipografia mesmo, eu prefiro pegar uma tipografia que eu já tenho no meu computador e transformar ela com a ideia que eu tive. Tem pessoas que gostam super de vetorizar mais o que vê no sketch, para deixar tudo bem certinho, já faz o desenho como que é logo. Eu sou mais do estilo que faço o desenho mais para me inspirar mesmo, já que eu não tenho tantos dotes de desenho, e daí eu me viro um pouco melhor no computador. Para trazer essa ideia aqui, né, dando vida para ela, eu vou escolher uma fonte que eu acho que tem a ver com a ideia que eu tive aqui. Então é uma fonte um pouco mais geométrica, um pouco mais bold e um pouco mais moderna, não é uma fonte serifada. Você tem que entender a ideia que você quer passar também, né? Lembra que a gente sempre falou que um projeto, ele é realmente refletindo o briefing, ele reflete tudo aquilo que você quer passar, a tipografia, as cores, tudo tem um propósito dentro de um projeto. Então, se é um projeto que eu quero que seja um pouco mais jovem, descontraído, moderno, eu não vou pegar uma fonte serifada, que traz um pouco mais essa questão mais tradicional, clássica, eu vou mais para esse lado da modernidade mesmo. E essa parte mais descontraída e jovem, para contrastar um pouco com a geometricidade da fonte, eu vou trazer em formas mais orgânicas que vão compor junto com a tipografia. Então, nesse sentido que a gente sempre tem que pensar no projeto e como que a gente vai compor ele, não apenas pela logo, enfim, mas também com tudo aquilo que incorpora uma identidade visual também. Então, vamos comigo aqui, eu vou testando aquele mesmo esquema do último vídeo, né, gente? A gente vai fazendo, eu vou explicando o que eu achar necessário, pra também não ficar super longo. Bem, gente, o que eu fiz nessa questão da tipografia, né? Eu expliquei pra vocês o estilo que eu queria um pouquinho antes, e aí eu separei algumas fontes que me vinham na cabeça, assim, que não eram serifadas, mas que eu lembro muito bem do estilo delas, enfim. Então eu separei aqui a Gotham, a Montserrat, a Futura, a Century Gothic e a Helvética. Essas duas eu descartei já de primeira, porque mesmo a versão bold delas não me dá tanto a espessura que eu já queria. Claro que eu podia incorporar um pouco mais com o contorno, enfim, mas eu acho que daí modifica muito a fonte de um estilo que eu não gostaria. Então, eu deixei e isolei essas aqui, são fontes que eu não vou querer, um estilo que eu não vou querer. Depois eu isolei essas três e fui ali mais no caráter do que eu estava esperando por aqui. Então, eu queria um V que fosse mais um triângulo para que eu consiga fechar. Depois eu fui dar uma olhada no acento circunflexo, que eu gostaria de completar junto com esse V. Então, eles têm que ter um estilo meio parecido. O acento circunflexo eu até consigo fazer depois, né? Porque é um elemento que eu consigo adicionar depois. Então, eu procurei mais realmente o formato do V para que parecesse um vasinho, não fosse aquele V que tem uma pontinha aqui. E também para que não fosse tão gordinho, tipo a Montserrat, que tem um V um pouco mais horizontal, um pouco mais gordinho mesmo. Então, eu deixei a Gotham aqui desse lado, porque eu acho que ela vai cumprir um pouco mais papel. Mas eu não vou parar por aqui, eu vou dar mais uma pesquisada aqui no Behance para fontes agora mesmo. Vou tentar achar uma fonte desse estilo que eu goste, pra gente testar e ver se realmente funciona, se tem alguma que tem um detalhe que dá uma diferenciada ali que vai ficar legal. Bem, gente, dando então vida para essa primeira opção de identidade visual que a gente já tinha feito aqui em cima, né?
Como eu falei pra vocês, eu fui lá no Behance dar uma olhadinha, achei essa fonte aqui que se chama Shrimp. Eu vi que ela é bem descontraída também, já na apresentação dela, o autor, né, o criador, já coloca essa questão um pouco de ser usada em várias aplicações diferentes, então eu gostei disso. E ela é uma fonte não serifada, um pouco mais moderna, então eu trouxe aqui para o meu projeto como essa terceira opção. E essa opção aqui eu coloquei a Barlow Condensed, que é uma fonte condensada, ou seja, ela é mais estreita, assim, ela pega uma fonte e condensaram ela. E comparando com a primeira, que era a gota, eu percebi que a gota é um pouco mais certinha. Então eu fiquei meio na dúvida se ela era realmente a que eu queria usar, porque talvez ela possa ser usada em projetos realmente que são um pouco mais sérios, assim, ela pode ser usada em projetos que são mais descontraídos, mas na vibe dos jovens, assim, que eu tô querendo trazer, numa vibe um pouco mais de festival mesmo, eu não sei se ela é a fonte ideal. Então eu fiz uns testes aqui, com vários estilos também naquela ideia que a gente tinha tido, né, de preencher o V, de preencher o A, o acento circunflexo. Então eu trouxe e fiz uma coluna diferente aqui pra gente testar. Nessa primeira, eu acabei fechando só o A, o V e o acento circunflexo, como vocês podem ver aqui. Mas aí, pra mim, ficou um pouco que a palavra que seria destacada seria ave. Então, tipo, poderia ser uma, tipo, Ave Maria, alguma coisa desse estilo, sabe? Então, eu acho que se fosse uma identidade nesse sentido, pra destacar a palavra ave, ela precisaria ter uma conotação diferente, assim. Deveria ser uma parte que falaria um pouco mais sobre o projeto. Então, eu acho que destacar o A junto com o V e com o acento circunflexo talvez tenha dado um pouco essa impressão pra mim. A opção 2, que eu usei a Barlow, aí eu só destaquei o V e o acento circunflexo para realmente destacar a palavra V, né? Que é onde levaria para a questão da primavera, aquela brincadeira que a gente tinha feito com o nome do Minha Primavera, tipo, nesse sentido. Então eu quis manter o acento no E e no V aqui, eu achei que ficou bem legal, destacou realmente a palavra V. No caso, a gente vai utilizar cores, né? Então, usar as cores também para gerar esse contraste, essa diferenciação pode ficar bem legal. Então, acho que é uma coisa que a gente realmente vai usar aqui, vai explorar bastante. E essa terceira opção aqui, que a gente fez com a fonte Shrimp, eu gostei bastante dela. Achei bem legal esse R, esse P um pouco mais para baixo, né? O A também. Mas eu achei que o M dele tem uma mancha gráfica muito forte. Então, comparado com as outras letras da palavra, eu achei que ele chama um pouco mais de atenção. Se a gente preenchesse com um quadrado, ele seria praticamente quase tudo preenchido. A mancha é muito forte. Então, eu vim testar aqui. Eu resolvi preencher todas as letras, então. Mas eu achei que perdeu um pouco do caráter daí, da ideia mesmo da identidade, sabe? Eu achei que ficou um pouco mais construtivista essa opção. E não é muito isso que eu queria trazer. A gente quer trazer um pouco mais da leveza também, né? Eu vou deixar aqui essas opções. Eu vou tirar a primeira porque eu realmente acho que não se encaixa muito com a proposta. Vou deixar essas duas opções pra gente consultar mais tarde. E agora vamos partir para a segunda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar com a Pen Tool mesmo em cima dela, pegar essa ferramenta e vou bloquear a camada, obviamente, para não me atrapalhar. E vou passar aqui por cima dela para ver o que a gente consegue fazer um pouco mais voltado para esse lado manuscrito e orgânico. Ok, nesse sentido eu consegui mais ou menos assim na escala de cinza. A preto e branco também tinha funcionado, mas eu achei que a escala de cinza deu um pouco mais do que eu tava esperando. E assim, não ficou aquela coisa, né? Mas a ideia realmente tá aqui. E eu acho que agora a gente pode explorar um pouquinho mais a questão da tipografia também. Vou pegar algumas fontes, alguns tipos que podem nos ajudar nesse caso, que são mais manuscritos para tentar fazer a ideia realmente da voltinha com um acento. Beleza, gente. Acabei acelerando um pouquinho aqui, como vocês podem ver na tela, e eu dei uma boa adiantada nas outras opções também pra gente conseguir ir mais rápido no processo, né, pra vocês entenderem. Então, o que eu fiz? Eu terminei as opções dessa segunda opção aqui,
Coloquei algumas tipografias em letra cursiva também, mas eu não gostei muito do resultado, de como tava ficando desse jeito aqui, porque pra mim parece um pouco uma orelha, ou talvez no formato fosse formar um coração, então eu não gostei muito. A ideia de fazer realmente manuscrito com a minha própria tipografia, eu gostei um pouco mais, eu dei uma ajeitada nela aqui, mas eu acho que acabou ficando muito rústico, e também achei que essa ideia, talvez do manuscrito, dessa forma, pudesse trazer um pouco mais uma ideia de refinamento, alguma coisa mais desse estilo, que não é muito bem o cerne desse briefing aqui. Então, eu parti um pouco para a continuidade dessa ideia, não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito essa opção aqui, ó, que também tinha o P dentro com a plantinha, e daí ao redor teria escrito festival, né? Isso pode ser uma segunda opção de uma logo também. Então, por exemplo, essa aqui poderia ser a original e essa aqui poderia ser a secundária, algo do tipo, sabe? Acabei me empolgando e fiz algumas opções aqui pra vocês. Com o P no meio, eu usei a mesma tipografia do Shrimp aqui, mas eu não gostei muito de como ficou só o P, achei que ficou um pouco estranho. Então, fui testando mesmo fazer a brincadeira com a palavra primavera, né? Então, fiz várias opções assim, como vocês podem ver. Claro que tem alguns errinhos de execução, mas isso a gente vai refinando depois que a gente escolher, porque eu acho que a gente não precisa perder muito tempo nessa parte aqui que a gente está testando, que quando a gente escolher uma opção que a gente gosta mais, a gente vai refinando ela e aí vai trabalhando para deixar ela bem fechadinha mesmo. E aqui eu coloquei uma outra opção que eu tinha feito nos meus sketches. Não gostei muito, quer dizer, eu poderia ter testado com outras tipografias também, que talvez o V se encaixaria um pouco melhor na ideia. Mas eu achei que não ficou muito no estilo, talvez poderia ser para alguma outra loja, uma floricultura. Eu acho que ficaria uma coisa um pouco mais delicada do que divertida nesse sentido. Isso me lembra um pouco mais uma loja de verão, assim, alguma coisa do tipo. Então eu acho que a gente não vai seguir muito com essa ideia, mas eu não decido as coisas sozinhas por aqui. Eu vou falar com a Sara agora, vou mandar essas opções para ela. Eu vou terminar de fazer, na verdade, essa opção aqui, que tinha uma segunda opção de logo também, né, uma brincadeirinha, que eu acho que vocês lembram aqui também, ó, de fazer o V e o acento como se fosse um vasinho. Então eu vou terminar de fazer essa opção aqui, vou mandar pra ela pra ver qual que ela gosta mais dessas opções, e aí a gente vai trabalhar em cima de uma só. Oi gente, tudo bem? Por aqui é a Sara invadindo o vídeo da Flá, porque ela mandou pra mim as primeiras opções das logos vetorizadas que ela fez do Primavera, e eu vou dar a minha opinião aqui, que ela pediu uma help, então eu vou dizer pra vocês aqui também o que eu achei. Bom, começando por último, na última que ela mostrou pra mim. Eu fui de trás pra frente, assim, falando pra ela. Essa daqui eu não gostei muito, porque, primeiramente, eu acho que fica uma grafia estranha ali, tipo, o I descendo, parece que ele vai ser uma outra letra antes do V, então eu já descartaria, pra não gerar confusão. Outra que eu descartaria são essas daqui, como fala? Cursivas. Eu acho que não ficou bem, assim, o que a gente quer passar, que é algo um pouco mais descontraído, mais jovem. E aí, os meus favoritos foram essas opções aqui com o círculo em volta, eu acho um maior charme, coisa mais fofa. E também essa aqui de cima com o vasinho e a florzinha completando, assim. Só que eu acho que eu escolheria a de baixo, a circular, porque a de cima ficou bem forte, assim, né? Pá, bem cheia. E daí eu acho que também teria que desenvolver um pouco melhor a questão do vasinho numa logo, numa sublogo, uma logo secundária, enfim. Pra ficar mais aparente essa relação, né? Porque quando você vê o nome assim, só o nome sem o vasinho do lado, acho que você não entende que é um vaso com uma flor. Mas enfim. E aí, esses aqui de baixo eu gostei muito. Gostei principalmente desse aqui que tem o V escrito em cursivo e desse aqui que tem o V escrito normal. Mas aí eu dei uma ideia pra ela de talvez fazer assim, transformar o A num acento circunflexo para que ficasse mais junto, assim, tipo, conversando, assim, o prima e o V, o acento do V ali embaixo também. Mas foi isso, gente. Essas foram as que eu mais gostei. E agora eu vou voltar. Quer dizer, a Flávia vai voltar aí pra vocês. Oi, gente, bem, acho que como vocês viram, a Sara, eu falei com ela, a gente conversou, e eu mostrei pra ela todas as opções que a gente tinha feito, né? Então, essa primeira opção aqui com os vasinhos, a manuscrita, todas aquelas que eu já mostrei pra vocês anteriormente. E ela gostou mais dessa prancheta aqui, ela gostou bastante dessas duas opções. Então, a gente decidiu refinar um pouco mais essas opções, trabalhar em cima delas mesmo e não ficar perdendo tanto tempo com as outras. E aí, o que eu fiz? Pra dar uma agilizada no processo,
Eu trabalhei em cima dessa opção várias vezes e vou mostrar pra vocês aqui alguns dos resultados que eu obtive até a gente chegar nessa opção que eu vou refinar agora com vocês. Então, primeiro, eu fiz essa fileira aqui e o que eu fui mudando? Fui mudando a opção do A aqui nessas duas, né? Vocês podem ver que essa primeira tem a segunda tipografia aqui embaixo, que deixa um pouquinho mais delicada, e a segunda mantém a mesma tipografia, mas ela vai mudando aos poucos. A Sara falou que a gente podia tentar evidenciar um pouco mais do A como um acento circunflexo, então foi o que eu tentei fazer aqui. Nessas opções eu tirei o tracinho do A, essa aqui ela falou para tentar criar um acento circunflexo em negativo, e a gente foi trabalhando. A gente concordou que as 3 opções que a gente gostou mais foi essa daqui e essa última da segunda fileira. Mas ela achou que aqui o V ficou muito em evidência comparado com o prima, ele levou um pouco mais de vantagem, digamos assim. E a gente concordou que a gente gostou um pouquinho mais dos de cima, porque ele ainda, apesar de ser um evento jovem e descontraído, ele ainda traz um pouquinho da delicadeza que é inerente quando a gente fala de flores e flora, enfim, né? E aí, o que eu fiz? Aqui, a gente tentou gerar um pouco mais de alternativas para fazer, então, essa ilusão do acento circunflexo em negativo, para ver qual opção que a gente gostaria mais. Eu fiz aqui 4 opções. E, no final das contas, a gente acabou gostando mais da primeira mesmo. Então, agora, vocês vão ver junto comigo pra gente refinando essa opção. Tudo isso que a gente fez aqui, gente, se chama geração de alternativa, quando a gente fala no design. Então, a gente criou a nossa identidade visual a partir do mood board, a partir dos sketches, a gente lançou esses sketches pra cá, fez várias opções, várias gerações de alternativa, até que a gente chegou numa final. E agora eu vou refinar essa alternativa final para deixar ela realmente dentro de um grid, para deixar ela bem equilibrada, para deixar ela realmente com um contraste bem legal e para a gente conseguir trabalhar aí as cores por cima dela para gerar ainda mais outras sensações de contraste, enfim, a gente tem muita coisa para fazer por aqui antes. Eu vou acelerar aqui com vocês vão vendo um pouco do processo comigo, se for necessário eu vou deixar uma narraçãozinha por cima para mostrar o que eu tô fazendo, e aí eu chego aqui para mostrar a decisão final para a gente partir finalmente para as cores. Bem, gente, como vocês viram, então eu fiz bastante ajustes aqui nessa logo, né? Eu trabalhei em cima dela, fui fazendo alguns ajustes no cabinho aqui, e aí a partir daqui eu comecei a colocar no grid, como vocês puderam ver. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse grid aqui, ó, coloquei as linhas do meio, as centrais do círculo, né? Me baseei no círculo, que é a base da nossa logo, da nossa identidade visual aqui. Então, eu fiz o círculo e fui colocando linhas para ver toda a construção da logo. O I e toda essa parte do prima V aqui, eu tinha colocado eles alinhado aqui com essa parte central, mas eu achei que no alinhamento óptico estava parecendo que ele estava um pouquinho mais para a direita do que para a esquerda, provavelmente porque esses elementos da esquerda aqui puxam um pouco mais de atenção para eles. Então, o que eu fiz? Eu selecionei eles de novo e joguei só um pouquinho para a esquerda para fazer um pouco mais esse elemento óptico aqui. Mas agora a gente deixou alinhadinho a pontinha do M com o P, que na tipografia original, não sei se vocês lembram, o M era lá embaixo e eu achei que ele estava pesando muito graficamente. Então agora a gente deixou alinhadinho aqui, puxei o E para alinhar com A pontinha do V aqui. E agora eu vou passar para um outro arquivo do Illustrator para a gente conseguir realmente consolidar essa logo aqui. Quando a gente seleciona o V aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que o V e o E ainda tem uma separação, que aqui o cabinho do V está como um traçado, então a gente vai deixar tudo isso bem unido para até conseguir manusear a logo melhor depois, né? Então, partiu pro outro documento do Illustrator. Agora a gente vai testar com as cores, então vou lá pegar o nosso mood board da paleta que a gente tinha feito, quem lembra? Tô com ele aberto aqui, ó, nossas referências do nosso primeiro mood board. Eu tinha separado uma paleta de cor aqui,
E a gente agora vai conseguir usar e aplicar melhor ela dessa forma. E agora a gente vai realmente ir testando. Bem, gente, então aqui eu separei 4 estilos de combinação de cores que a gente pode ter. Eu coloquei primeiro o título em rosinha e laranjinha e o cabo em verde, porque alguns outros elementos da identidade visual poderiam explorar um pouco mais o verde, assim a logo ia ficar não com essa cor assim totalmente explícita. A segunda opção é uma paleta apenas com 2 cores, o que facilitaria em alguns outros momentos. Então eu coloquei um verdinho e eu mudei um pouquinho a cor do laranjinha aqui, eu puxei um rosa um pouco mais terroso, que foi uma sugestão da Sara. Então eu coloquei essas 2 cores para dar um contraste legal entre elas, mas ainda assim ficar um pouco mais reduzida. Essa paleta aqui é um pouco mais viva, porque já tem um amarelo, né? Então traz um pouco dessa vibração, dessa vibrância um pouco mais. E aqui de novo explorando, mas aqui explorando um pouquinho mais o verdinho mais claro, o verdinho mais escuro, e dando destaque para o rosinha em algumas partes apenas, como o acento circunflexo e a rosa. Bem, eu conversei com a Sara, né, obviamente, e a opção escolhida foi essa opção aqui que ela pediu para eu trocar um pouquinho o laranjinha pelo rosinha, para a gente conseguir trazer um pouco mais também dessa delicadeza das flores, né, muitas flores são rosas, mas também deixar o verde que remete à planta. Outra coisa que o nome é um nome de conotação feminina, né, primavera. Então, o rosinha ainda traz um pouco dessa feminilidade, dessa delicadeza, mas não de uma forma clichê. E assim, quando a gente deixa a logo um pouco mais reduzida, a gente consegue explorar muito mais as combinações de cores nas ilustrações e nos elementos que vêm depois. Então, a gente fechou realmente com essa paleta de cores e a gente também fechou a tipografia do nosso evento. Eu vou colocar aqui para vocês verem. As cores, então, são esse verdinho e esse rosinha como principais, mas toda aquela paleta a gente vai conseguir incorporar em algum momento. E a tipografia escolhida foi, então, a Shrimp, que é essa tipografia que a gente escreveu o Prima, e o Fairyland. São as nossas 2 tipografias principais. A Shrimp foi um pouquinho transformada, né, para que ela coubesse realmente naquilo que a gente estava querendo. E assim nós fechamos o principal da nossa identidade visual, pelo menos, que é a nossa logo, a tipografia e as cores. E agora partiu para os outros elementos que compõem também toda a nossa identidade visual do evento. Dia seguinte, estamos aqui, então vocês viram que aquele dia a gente decidiu a nossa logo, a nossa paleta de cores e a nossa tipografia. E também, ao longo desses últimos dias aqui, eu desenvolvi uma logo alternativa com a ilustração da nossa Prima V, que vai ser uma logo pra gente usar em selos, em qualquer outras coisas do evento, né? Não vai ser a logo principal, mas vai ser tipo uma sublogo. E também alguns elementos que vão compor a nossa identidade visual, algumas ilustrações de plantinhas, de flores que eu vou deixando aqui na tela pra vocês. E assim a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, todas essas ilustrações. Eu peguei como base algumas fotos de plantas, de flores, para fazer também a ilustração da primavera, fui passando por cima com a pentul, enfim. Então foi mais um processo de ilustrar mesmo, bem semelhante com o que eu fiz com a logo, que vocês já viram aqui nesse vídeo. E agora a gente pode finalmente partir para nossa parte 3, a nossa identidade visual já tá assim, nos 75%, 80%, agora falta integrar com o ambiente do evento e também com as outras coisas que compõem o evento, que não é apenas uma logo, né? E isso vocês vão ver nos próximos vídeos dessa série, mas muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui, que assistiu esse vídeo, que curtiu com a gente esse momento. Se você gostou da nossa logo, da nossa sublogo e também dos elementos, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão para algum vídeo, alguma coisa que você ainda quer ver nessa série, deixa aqui nos comentários também. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, que ajuda muito a gente, e de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão gostar de ver esse conteúdo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!